Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Aí, consegui. Agora a gente conseguiu. Não, mas beleza. Não, eu queria falar uma coisinha. Eu tive uma saga procurando o driver da placa-mãe pra áudio. Que eu Vai formatei o parar com aquele PC, chiado esquisito. diminuiu bastante, cara. Foi uma saga, porque é o seguinte, esse meu PC aqui, ele já tem quase 10 anos. Pelo menos a placa-mãe dele. Já mudou muita coisa, mas a maior parte dele tem literais 10 anos. Já é um PC idoso. E a placa-mãe dele, ele vinha... Eu tenho na minha memória que ele tinha um driver da Asus, da Realtek deles. Que era bom que só. Não dava chiado, era 100% top. Aí depois eu formatei, fui procurar o tal driver e nunca achei. E no site da Asus lá pra baixar, eles só disponibilizam um outro driver que não é top, mas funciona. Que é o Via HD Audio. Ele funciona, mas é bem ruinzinho. E eu fiquei caçando Realtek. E nenhum o driver Realtek é o seguinte: você tem que baixar os que a empresa disponibiliza. Você pode até ir no site, só que geralmente dá errado. Aí eu baixei, tentei. Eu fui no site da Asus baixar de outra placa-mãe parecida pra ver se tinha. Eu fui nas outras H61 pra ver se tinha. E também não tinha. Instalei, só que não pega, cara. O Realtek simplesmente não pega. Só que na minha memória eu tenho certeza que o original que veio era esse Realtek. Mas aí acaba o chiado e o eco lá? Diminuiu bastante, cara. Tipo, dá pra ver que a linhazinha tá retinha. E o pouco de chiado que tem é bem pouquinho, cara. É respiração. E tinha outras coisas erradas, por exemplo, eu tava gravando em 4.100, não tava em 4.800, Não tava a qualidade inteira. não tava. Bom, mas um top acontecimento da semana que eu gostaria de saber, que você acompanhou, foi agora para nós ocidentais o lançamento da parte 3 do filme de Girls and Panthers, que é importante deixar registradas as impressões sobre esse filme maravilhoso. Você assistiu? Cara, eu ainda não assisti, mas eu sei mais ou menos o que acontece, que me falaram quando já tinha vazado, que tinha vazado já antes. Aí tinham me falado lá os spoilers. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar é o maravilhoso mini-filme antes do filme, que é literalmente elas no Velho Oeste andando de cavalo, que é top, mas não tem tanque. Então eu não entendi. Eu acho que eles pensaram o seguinte: o nosso time que representa os Estados Unidos não tem nenhuma referência a Velho Oeste. E também não tem como fazer referência a Velho Oeste com a porra de tanque. Então vamos fazer um episódio especial de cavalo aqui e foda-se. Fazer Eu uma vi, lista sobre... saiu um bocado de print disso aí. Eles fizeram só pra essa versão ocidental isso aí, essa OVAzinha. Cara, é que sempre tem os OVA pré-filme, né? Teve um que era a menininha lá da universidade ameaçando mudar de escola, daí teve o outro que era lá naquela escola francesa, que teve a revolução do takoyaki, aí agora esse foi o OVA do cavalo. Aí, só que é umas histórias aí que não tem, tipo, não é canon, né? Cabeça. É só foda-se, tá aí. Mas o filme em si, eu fiquei um pouco triste, porque ele me deu a esperança da Anchovy, nossa querida Mussolini-chan, ganhar, mas a Dutia perdeu, mas só me surpreendeu a coragem. Você vai dar spoiler assim mesmo, cara? Assim. Porra, é anime de menininha na escola fazendo competição pra escola não ser destruída, foda-se. Quem queria. Eu acho mais importante não dar spoiler de Guns N' Roses do que o pessoal chorando aí pro spoiler do Homem-Aranha. Não, mas pera aí. Da temporada do anime, eu acho sacanagem. Mas agora dos filmes, uma hora o pessoal vai ter que ver mesmo. Mas eu só achei maneiro agora que a nova líder do time da Kuromire Mine, que é o time alemão, é a Erika. Na hora que elas foram vencer a Právida, que é o time russo, começou a tocar literalmente Erika. Os caras meteram mesmo uma música de vamos dizer assim,
características proibidas no Ocidente e fizeram um time alemão vencer com um hino da galera que perdeu, cara. Eu falei, porra, japonês é corajoso demais, bicho. Você vê que eles estão completamente nem aí, né? Foda-se. Não ligo pro Ocidente. Eu vou literalmente tocar um hino NS aqui e retratar como uma coisa maneira e foda-se o Ocidente. Certeza que aquele negócio vai ser censurado pra... Se for vir pro Ocidente. Mas não, cara, não censuraram nada até hoje. Então, acho que não. Porra, mas... É que até... Já tá há mais de 10 anos. Cara, o Gears já tem 10 anos, cara. Você tem noção disso? Mas, porra, até então tinha uma musiquinha soviética, Katyusha, Nicolá lá, o Nico. Sei lá como é que é o nome daquela música italiana. É, a música italiana de espaguete, de pizza. É, não tem nada demais. Agora eles literalmente lançaram uma música NS, pô. Aí é foda. E com menininhas aquela bonitinhas. música das francesas, eu fiquei pensando, cara, não é possível que o hino do exército francês, sei lá, do negócio francês, é literalmente uma música falando que gostam de cebola. E pior que é Canon, né? E é isso mesmo. É os símbolos nacionais da França depois é o Silvani, quando for fazer uma música pra gente, vai ser uma música falando que gosta de queijo. Bom. Mas infelizmente o Silvani não é um homem de cultura, então ele não faz ideia do que a gente tá falando aqui. Ele tá boiando aí completamente. Não, cara, vocês estão falando daquele anime que o pessoal grita e fica com o cabelo loiro e daí se luta, né? É, exatamente. Bem mesmo. Só que com a filha do Gohan. Mas enfim, hoje, já introduzindo então, trouxemos o menino Silvani. Introduzindo no ouvinte? Introduzindo no ouvinte. Silvani, por favor, se introduza no ouvinte, por gentileza. Salve, rapaziada, Silvani aqui. Pra quem não me conhece, sou colega dos dois, apesar de não assistir Girls and Panzers. Bom, pra quem não está habituado, no meu canal particular e também no Prosa Nova, o Silvani sempre aparece quando a gente precisa de alguém com conteúdo de verdade. Então, quando a gente não está macaqueando, nós chamamos o Silvani. Inclusive... Quando a gente pensa assim, a gente não tem inteligência nem assunto pra falar desse assunto, então chama o Silvani que ele salva a gente e carrega nós. Exatamente. Particularmente em assuntos relacionados a coisas do capeta, como a rapaziada chama, coisas ocultistas, coisas gnósticas, coisas de outro mundo das trevas, ou então sobre economia. Então, no caso, o que é a mesma coisa, né? Também. Via de regra. Então, hoje, como o papo vai ser ocultismo, satanismo na sociedade, mensagens subliminares e coisas que nos cercam e tem características ocultistas, que não tinha ninguém melhor para trazer do que o menino Silvani, que é especializado no assunto por praticar tais práticas, né? Alô? Alô, menino Silvani. Deu uma cortada aqui pra mim, o que você falou, perdão? Ah, desculpa, Otávio, você pratica tais ratos, então você tem um conhecimento profundo sobre essas artes ocultas, né? Exatamente, você aprende tudo o que você precisa saber pra chegar no grau 37 da maçonaria no culto de adoração a Plínio Correia de Oliveira. Pena que o ouvinte médio não vai entender essa referência. Mas, enfim. Honório, algumas ressalvas antes de partirmos pro tema? Cara, é o seguinte, o tema ficou meio aberto que o patrão, pra quem não sabe, o patrão fez uma lista, assim, temas pra gente começar falando. Ele escolheu os 10 primeiros temas. Aí esse tema, ele escreveu assim, satanismo e mensagens subliminares na sociedade. Aí a gente tá dialogando, conversando, tentando entender como é que a gente vai introduzir no ouvinte e que aspecto a gente vai pegar esse tema. Ah, verdade. Um ponto antes da gente começar, tem que falar de um assunto relacionado aqui ao Nova Vertente e particularmente ao Historinhas do Minecraft, que é o maior golpe da história, o mais absurdo de todos, praticado pelo meu co-host.
Não sei de nada, Ai, cara. Caraca. O maluco vai e faz uma cagada federal no Não sei de nada. no Não sei o que episódio. você tá falando. Aí, beleza. A gente tava lá se arrumando, aí ele... Eu falei, ué, você vai republicar o vídeo? Ele falou, vou. Vai dar bom. Começa que não deu bom. Não, vai dar bom, cara. Ó, o vídeo já bate 1000. E até o final da semana vai bater 2000 com certeza. Com Confia. certeza. E somando ao que já tinha publicado antes, que foi 1.200, já bate A cota já, a nossa média. A nossa cota é de 2.000. A gente tá batendo 3 e pouco. A gente é literal muito brabo. Ah, mas aí, beleza. Ele falou, não, confia. Vamos confiar. Aí eu olho a repostagem, aí na minha conta tá uma explicação de que o vídeo tomou direito. Não, deixa pra lá. Essa aí é a explicação oficial. Tá aí. Fica pra aí, ouvinte. Que direito autoral é esse que apareceu de repente, hein? Não sei de nada. Essa aí é a explicação oficial. É estatal que o governo pediu pra botar. Maior golpe do Nova Vertente, cara. Que golpe. Mas... O ouvinte nunca saberá o que aconteceu. Bom, agora sim, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer assim, as questões bases, que é claro, bem receber o ouvinte para poder introduzir nele o tema, né? Então sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft, e todos os fatos que serão discorridos aqui nesse programa representam a mais cristalina verdade de ocorridos dentro do nosso servidor. E basicamente é isso aí, só para deixar claro, Polícia Federal, qualquer um que venha querer processar por discriminação religiosa, estamos nos referindo ao nosso servidor Conspiracraft. Obrigado. Eu gravei, não ironicamente, 2 horas de gameplay no Cities Skylines construindo Cupuaçu pra esse vídeo bem aqui. Vai ficar bom. Mas, bom, então pra começar, eu queria um ponto que eu estava falando com meu pai essa semana. Aquela live que a gente fez sobre as 1,2 milhões de crianças que somem por ano, sabe, Silvânia? Sei, lógico. Eu estava mostrando que ainda tá de pé? Tá de pézão. Cacetada. Eu não sei como o Thiago teve coragem de deixar aquilo lá, porque ele pensou assim, ele até escreveu no grupo privado da gente falando que ia tirar porque tava com medo, mas depois ele deixou lá. Não, eu acredito que a Polícia Federal tenha visto meu respaldo pós os vídeos de introdução. Eu tenho fé na nossa polícia brasileira. Mas eu tava mostrando pro meu pai, e aí eu comecei a falar sobre aquela questão do líbelo de sangue. Daí ele falou que, nossa, isso parece ritual satânico. E aí eu comecei a falar daquela passagem lá que se vê atrás do templo e tem uma galera adorando Bafomé. E eu falei, cara, realmente existe uma diferença aqui? O satanismo... Depois que eu liguei os pontos, caraca, isso aqui é meio óbvio. Me parece uma perninha que foi criada ali de uma mesma origem. Ocultismo, fundação mesmo de, por exemplo, maçonaria, essas merda de rito iniciático, toda essa merda não sai da cabala dos villagers? Pronto, cortou? Não, vou cortar depois, né? Agora. Ah, beleza. Mas então, líbelo de sangue, rituais satânicos, como é que iniciação, como é que chama? Da maçonaria lá. Ritos iniciáticos. Ritos iniciáticos e toda essa porcaria, vem tudo da cabala dos villagers ou não? Porque, porra, é tudo muito parecido, né? Cara, falar que tudo vem daí eu acho um pouco complicado, até porque você até comentou daquela passagem de Ezequiel, né? Se você olhar na própria passagem de Ezequiel, a gente percebe que os próprios ritos que aconteciam lá já não eram originários de lá, tá certo? O que a gente tem é o seguinte, a gente tem o povo villager tendo
tendo aí a guarda da religião verdadeira, mas daí a gente vai ter essas infiltrações que vão acontecer por conta de contato com povos pagãos, ok? Então a gente vai ter essa situação em que existe sim essas conexões, só que elas não vão vir diretamente da Cabala, tá certo? Elas vão ter algumas relações mais originárias, ok? Mas aquilo, quando a gente está falando das que são praticadas mais correntemente nos dias atuais, aí a correlação é muito mais clara, né? A gente vai ter tudo vindo justamente daí, todas essas heresias que vão começar a surgir na Europa medieval, que vão estar muito relacionadas com a Cabala, sim, tá certo? A gente vai ter o surgimento da maçonaria, que vai ser essa grande propagadora desses ideais gnósticos no Ocidente, que vão fundar os Estados Unidos, que é onde aconteceu, inclusive, o evento que deu origem ao tema de hoje, né? Não sei se o Thiago quer comentar aí. É que agora, assim, parando pra pensar um pouco, talvez é que a gente não precisa se esforçar muito pra, assim, delatar aqui diversas referências ocultistas, até satânicas mesmo na mídia mainstream, em filmes, essas coisas. Fica até meio bobo a gente citar aqui sem dar um background sobre. E me veio aqui exatamente esse ponto. Essas referências a questões de ocultismos relacionados a ritos iniciáticos, a referências em coisas públicas, etc. Se inicia basicamente já no declínio da Idade Média e formação dos Estados Nacionais? Ou foi algo mais recente? Já foi algo mais ali do século XIX, XX? Então, a gente vai ter já isso acontecendo desde o declínio da Idade Média, tá certo? Principalmente quando a gente fala do Renascimento, né? O que foi a ideia do Renascimento? O Renascimento foi um movimento muito influenciado por grupos ocultistas. Pegar, por exemplo, Giordano Bruno. Giordano Bruno era um feiticeiro. A gente vai ter Newton. Newton é conhecido pelos seus trabalhos de física, mas isso porque os seus alunos esconderam todos os trabalhos de bruxaria e feitiçaria que ele fazia também. A gente já vai ter a partir daí, então, uma retomada muito forte desse paganismo antigo, que vai ser muito visível na arte, por exemplo, né? Se você pegar as referências a deuses gregos e romanos, vão voltar muito forte nessa época. Até Camões, que é um autor muito bom, se você já leu os Lusíadas, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu, né? Você vai ver referência a ninfas, você vai ver referência a deuses e tudo mais. Então, a partir daí é que o negócio vai começar a se intensificar muito mais, ok? Antes você tinha isso acontecendo também, só que era uma coisa muito mais discreta, ok? Se você pegar algumas catedrais lá pro século XII, XIII, você vai ver alguma simbologia ocultista que acontecia por conta de influência de algumas ideias meio tortas em guildas de construtores, né? Nas corporações de construção. Então você pega, por exemplo, Notre Dame. Notre Dame vai ter lá um tijolinho de 15 por 15 centímetros com uma mulher segurando uma escada, que é um símbolo esotérico, que é a mesma mulher da Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, se alguém conhece. Mas o negócio vai começar a ficar muito escrachado depois do fim da Idade Média, justamente porque a partir daí você vai ter os estados parando de se preocupar tanto com a questão religiosa. Eles vão começar a se colocar acima da religião, e aí vai parar de ter essa necessidade de proteger a arte e os símbolos. Ô Silvane, eu sei que vai soar um pouco quebra da linha argumentativa, mas principalmente por esse vídeo que está sendo postado Nova Vertente, eu acho que é bom a gente fazer um respaldo inicial, porque no último episódio eu até dei uma zoada no Évola e os caras ficaram putos. Só lembrando, macumba não é tradição. Então acho que é bom a gente fazer uma ressalva aqui, porque o pessoal de terceira posição é muito acostumado com um vocabulário pagão mesmo, de esoterismo. Sim. E eles sempre pegam esses, principalmente no período da modernidade, começa a se esboçar os problemas contemporâneos, enfatizando como uma característica lunar, telúrica, esse momento da modernidade de queda de uma sociedade mais patriarcal. Então, só para que as pessoas possam compreender 100% do que você está falando, esse declínio da sociedade
qual a conexão dele, inclusive com o paganismo, porque a gente sabe que a modernidade tinha aquele ímpeto de dizer que a cristandade foi um retrocesso em uma escala evolutiva que ocorria nas sociedades pagãs da antiguidade. Eles queriam retomar aqueles princípios da sociedade, mesmo deturpando eles em partes. Mas por que essa visão de essa era uma sociedade telúrica, era uma sociedade lunar, e esses conceitos são extremamente contrários à própria Idade Média e são essencialmente tão heréticos quanto a própria modernidade em si? Cara, vamos lá, tem vários pontos aí bem interessantes. Primeiro, tem alguma base nisso daí de comentar que a Idade Média, a civilização cristã foi uma civilização feminina? Cara, assim, não faz... Eles dizem que a modernidade é. Então eles colocam a Idade Média geralmente, com exceção dos Volkscht, né? Os Volkscht realmente dizem que o cristianismo é que abriu portas para o villagerismo aí. Mas o afegão médio que lê Évola e fala, não, a Idade Média era solar e não sei o que, só que olha para a modernidade e fala que ela é telúrica e lunar. Mas o que eu gostaria que você explicasse é por que a própria Idade Média condena essa visão solar, lunar, e por que isso aí é heresia? Entendi. Não, então, cara, primeiro de tudo que isso não faz nem muito sentido, tá certo? Se você... Isso daí é coisa claramente de neopagãos que nunca leram paganismo mesmo. Se você pegar pra ler os críticos anticristãos no Império Romano, criticavam o cristianismo justamente por ser uma religião que dava espaço para a mulher, que permitia que elas fossem, por exemplo, diretora de escola, ou que comandassem hospitais e coisas desse sentido, certo? E a Idade Média foi a primeira era da humanidade em que isso daí conseguiu ser visto em forma mais ampla. A gente teve grandes rainhas e tudo mais, grandes santas, grandes filósofas, tá certo? Agora, qual é a questão do Évola, cara? O Évola vai colocar todas essas virtudes mais associadas justamente com o paganismo germânico, né? O Évola era insanamente anticatólico, ok? E vai comentar então que o declínio da sociedade vai se dar com essa nova feminização da sociedade e tudo mais. Mas, cara, quando a gente pega pra ver o que de fato aconteceu, a gente vê o seguinte: todo o declínio que foi visto no pós-medievo se deu justamente por causa de um retorno ao paganismo, tá certo? A gente vai começar a ver aí algumas coisas muito interessantes que vão acontecer. Quando a gente pega... Dá pra colocar o fim da Idade Média ali pelo século 13, 14 mais ou menos, principalmente com Felipe o Belo da Espanha, mas todas essas movimentações vão estourar com o Renascimento e o Protestantismo, ok? A partir daí é que a gente vai ver toda essa questão de feminilidade e... Feminilidade não, mas toda essa questão da quebra dos valores masculinos de fato, dos valores que estavam fortes no medievo, de cavaleirismo, e cavaleirismo legítimo, tá? Não é só você ficar betando a esposa de outro cara e cantando canções tristes, é você ir lutar pra defender a sua família, os seus filhos, a sua religião, tá certo? Com esse retorno do paganismo no começo da Idade Média que a gente vai ver a quebra disso. Primeiro de tudo, a gente já vê movimentos gnósticos durante a Idade Média que já vão propagar isso. A gente pega os cátaros, por exemplo. Os cátaros eram insanamente contra os casamentos e das sociedades cátaras é que vieram os romances de cavalaria mais decadentes da Idade Média, tá certo? O romance da Rosa, o Roman de la Rose, né? Várias histórias de cavalaria defendendo a traição, defendendo o fim do casamento, tá certo? Tem um livro muito interessante, até se alguém quiser ir atrás, do Denis de Rougemont, que é um historiador que fala bastante sobre isso. O livro chama O Amor e o Ocidente. Ele não é católico, ele não está defendendo isso daí, mas ele consegue traçar muito bem a relação desses movimentos gnósticos da Idade Média com a relação entre homem e mulher, ok? Mas enfim, a gente vai ver então o decaimento do verdadeiro valor da masculinidade, que é o valor cristão, o valor de ordenar sua força a Deus, tá certo? E com essa quebra a gente vai ver o quê? Primeiro de tudo, o fim do casamento, ou do casamento sério, que é o que vai se dar nesse novo paganismo que vem aí com o Renascimento, tá certo?
E a gente vai ver outra coisa muito interessante acontecendo também. A gente vai começar a ver a androgenia ficando muito forte na sociedade, ok? A gente vai ver homens se vestindo com roupas femininas, que vai ficar muito forte, principalmente na França, cara. Aquela ideia de homem com maquiagem pesada, pó, peruca na cara. Cara, isso daí é uma ideia que vai vir justamente do paganismo. Essa ideia da androgenia, a busca pelo ser perfeito, que vai combinar o masculino com o feminino. A gente tem até aquela história do símbolo do masculino ser um triângulo para cima e do feminino um triângulo para baixo. E aí o símbolo da androgenia é quando você junta os dois e você tem o quê? Pensa um pouquinho aí. Então é justamente com o fim da Idade Média que a gente vai ter essa gnose se espalhando pela sociedade, acabando com a masculinidade de fato, tá certo? Então o paganismo é religião de boiola. Cara, isso que é só uma última dúvida agora que quando você tava falando Pyran. Mas primeiro ponto, essa ideia dos triângulos, caraca, eu nunca tinha reparado nisso. Lote, minha cabeça explodindo nesse momento. Mas o que dizem, principalmente quando vão falar sobre os povos indo-europeus, arianos, não sei o quê, é sobre a figura dos titãs na mitologia dos paganismos, vamos dizer assim, mais comuns, então de características que eles se categoriza como solar, né? Então é a figura do indo-europeu domando povos matriarcais. Então aquelas religiões que tinham características mais naturais, os seus deuses eram divinos da natureza, vai ser o momento em que um homem celestial vai aprisionar os titãs. Então vai ser a vitória do patriarcado sobre o matriarcado. Ou seja, aí a gente vê dois tipos de paganismos. No caso, quando a gente começa a analisar o paganismo em essência, um declínio da cristandade, existe uma diferença essencial entre o paganismo, vamos dizer assim, de orientação solar e lunar, nessa divisão matriarcal e patriarcal? Um leva ao outro ou é tudo a mesma porcaria mesmo? Cara, falar que é a mesma porcaria eu não acho que seja, tá certo? Existe sim alguma diferença entre tipos de paganismo, ok? Acho que a principal que dá pra fazer é entre o paganismo mais natural de fato, pós-queda, né? Pós-pecado original, pós-decadência da inteligência humana, quando ela já se afastou do Deus verdadeiro. O paganismo mais natural que surge é o culto aos mortos, ok? Ele vai trazer uma ideia, vai trazer algumas virtudes naturais, obviamente, não virtudes teologais, né? Mas vai trazer algumas virtudes naturais bem fortes, porque é um paganismo que está muito atrelado à ideia da família. Se você já pegou para ler o Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, que é um dos maiores historiadores sobre a cultura greco-romana, você vai entender bem o que eu estou falando aqui. A primeira religião dos gregos e dos romanos e dos hindus e dos chineses também, todos os povos mais civilizados do mundo pré-cristão adotaram essa noção do culto aos mortos. Quando você morre, você se torna uma divindade e os seus descendentes, então, é que devem prestar culto a você. E você vai ter aí, então, a figura do pai de família que vai trazer uma unidade religiosa e até política para toda essa família. Então, a sociedade vai se estruturar ainda com base na família, vai ter alguma virtude que pode ser tirada daí. Claro, de novo, isso daí não quer dizer que seja uma religião boa. Ainda é uma religião satânica que precisa ser convertida, tá certo? Você ainda precisa cristianizar essa sociedade, mas é possível ver alguma nota da virtude que ainda se mantém aí. Só que a gente vai ter um outro tipo de paganismo que vai surgir depois disso, que é justamente o paganismo natural, o paganismo do culto da natureza e tudo mais, tá certo? E a gente vai ver isso sempre num segundo momento, ok? Quando você tem essas sociedades pagãs já decaindo mais ainda para um outro estágio. As imagens familiares vão começando a se perder, os mitos começam a se confundir. Então pega na Grécia, por exemplo, a gente tem o culto a Zeus. Cara, Zeus muito provavelmente foram algumas pessoas que daí você, com o contato cultural, foi misturando tudo, se perdeu a noção familiar e virou um ente abstrato. Com Heracles, ou Hércules, né, fica muito claro isso. A gente tem a ideia dos 12 trabalhos, que foram justamente uma coleção de mitos sobre várias pessoas chamada Heracles, tá certo? Que daí acabam se confundindo, e aí você faz essa associação. Você para de cultuar os mortos para cultuar eles, para cultuar a natureza. E aí se associa esses cultos antigos
a esses elementos naturais. A mesma coisa vai acontecer no paganismo nórdico, né? Então, a figura de Thor associada aos trovões, Odin também, sendo relacionado com o pai de todos, eram mitos que surgiram com esse culto aos mortos, mas que depois isso vai se perdendo para se misturar com esse culto à natureza, ok? E aí a gente vai ter um outro estágio de decadência pior ainda, que é o do neopaganismo, que é quando você simplesmente não tem absolutamente nada para herdar nesse sentido de uma religião familiar, você tá só olhando para um passado abstrato e fazendo esse culto à natureza, ok? Então, quando você pega ali na modernidade, a sociedade teosófica, por exemplo, que vai ter bastante contato com o Centro de Estudos da Antiguidade Germânica, o que eles estão fazendo? Eles não fazem a menor ideia dessa noção de continuidade familiar que existia nas sociedades orgânicas, porém pagãs, ok? E eles vão só dar um viés completamente influenciado pelo gnosticismo cabalista, só que usando essa roupagem de paganismo nórdico. Então eles vão falar de toda essa questão da evolução das eras, da decadência dos gigantes até virarem os homens, e de como é que a gente precisa fazer os homens voltarem a ser parte dessa divindade primordial. Então, dá pra comentar que o paganismo antigo era mais panteísta, o novo é completamente gnóstico, tá certo? Ele só tem essa casca do paganismo antigo, mas não tem nada da essência dele de fato. Ele é ainda pior porque ele é gnóstico, ele só ignora completamente todas as virtudes que poderiam ser puxadas do paganismo antigo, ok? Uma imagem que eu gosto bastante é o seguinte, foi de Santo Agostinho, se eu não me engano, tá? Posso ter me enganado, mas quase certeza que vem dele, do Cidade de Deus. Comenta que os bárbaros eram como uma grande floresta. Eles têm muita vitalidade, é uma floresta cheia de vida, mas que precisa ser cristianizada. Ela precisa ser convertida em um jardim, que foi a cristandade, ok? Quando a gente pega o neopaganismo, a gente não tem floresta nenhuma. A gente tem um pântano lamacento, você pisa lá, você cai atolado. Cara, eu tenho duas perguntas. Uma em relação ao catarismo e essa relação do casamento. Você acha que essa ideia da degradação da sociedade retoma essa ideia do combate, a ideia só do casamento, do relacionamento e da família? Cara, a outra é do neopaganismo que acontece atualmente, que geralmente é essa versão mais naturalista e com tendências mais femininas, que você vê a maioria desses movimentos, a maioria dos neopaganismos atuais, né, tem nada a ver com essa galera solar. Geralmente é aquelas meninazinhas Wicca que fica se achando bruxa por aí. Eu não entendi qual que é a segunda pergunta. Não, a segunda pergunta é se a questão da falta de atrelaçamento familiar fomenta esse tipo de ideia. Ah, beleza, vamos lá. Cara, a primeira pergunta, se existe relação entre a decadência social e essa quebra da noção de casamento e da relação entre homem e mulher dos cátaros. Cara, com toda certeza existe, tá certo? A gente vai ver isso muito claramente, inclusive em todas as questões que o povinho neopagão vai chorar, falando que é a decadência da sociedade, tá certo? Quando a gente pega, por exemplo, a nossa literatura, a gente não tem mais a figura do herói, a gente não tem mais a figura da pessoa que está se esforçando e se sacrificando por valores elevados, e a gente só tem, então, um romantismo barato, um sentimentalismo, a gente vê histórias de amor e paixão e não sei o quê. Cara, isso é praticamente generalizado, tá certo? A gente pega principalmente obras mais pra menina e essas coisas, mas a gente vê isso passando pra obras de menino também. A gente vê claramente essa noção da importância de você viver uma grande paixão na sua vida. Isso não é de agora, isso daí já vem de muito tempo atrás. A gente pega Wagner, por exemplo, ele tem a ópera Tristão e Isolda. Tristão e Isolda é talvez o maior exemplo disso. Você tem esse casalzinho aí, adúltero, que viveu uma relação completamente imoral, mas eles são pintados como um grande exemplo a ser seguido, porque é um grande amor e não sei o que, uma paixão. Cara, isso daí é uma coisa que vai vir justamente dos cátaros, ok? Essa quebra da noção de casamento que vai levar à dissolução da família tradicional. Quando a gente pega durante a Idade Média, a gente vê
aquelas famílias que duravam que tinham aí 4 gerações vivendo sob uma mesma autoridade, você tinha toda essa noção da unidade familiar, ok? Isso daí simplesmente deixou de existir porque a influência gnóstica dos cátaros foi passada de forma muito forte no Renascimento, e é o que levou a nossa sociedade completamente degenerada de hoje. Aí a segunda pergunta era o que mesmo? Se essa quebra do tecido social... Oi? Exatamente, a quebra do tecido social e da família fomenta essa visão neopagã mais feminina de hoje, tipo de Wicca, essas coisinhas. Cara, assim, aí acho que sai até um pouco do campo da relação filosófica e vira quase que psicologia. Mas, cara, com certeza, se você quebra essa noção familiar, você simplesmente não vai ter um mecanismo de transmissão da tradição mais efetivo que existe, que é a família, ok? E é o mais efetivo porque é o que está mais próximo do indivíduo. E sem isso, você tá deixando o cara completamente solto para acreditar em qualquer coisa que ele quiser. Não sei dizer se dá para traçar uma relação mais teórica, tá certo? Cara, no que você estava comentando no último ponto, me corrija se eu entendi errado, mas é engraçado porque ficou parecendo uma questão da própria, vamos colocando em termos metafísicos, como eles gostam, é como se fosse o escurecimento do sol. Então, o que eles dizem da sociedade solar e não sei o que, naturalmente, com o passar e a tentativa de, vamos assim, macaquear o que existiu no passado, se torna uma mescla tão grande que se torna uma casca vazia, e aqueles princípios, o próprio gnosticismo das forças que existem, a própria questão muito forte na Ásia mesmo, da convivência, da luz e das trevas, mas é como se o paganismo de orientação solar se obscurecesse por natureza. Então a natureza que ele toma hoje, apesar da roupagem que você falou, os Volksstimme na Alemanha mesmo, acho que são o paganismo solar, que quer viver no campo, que dá natureza, não sei o que, justamente pelo discurso naturalista que existe em essência neles, na tentativa de colocar um homem em seu estado natural para recriar o germânico, ele naturalmente se afemina, né? Ele se torna telúrico pelo próprio discurso. Então é como se a orientação dita solar dele naturalmente caminhasse para se obscurecer, por uma tendência mais obscura, né? Pois é, cara, isso acontece por uma razão muito simples. O paganismo moderno não é o paganismo antigo. O paganismo antigo não era anti-viver em sociedade, não era anti-ter uma família, não era nada disso, cara. Quando você pega os bárbaros germânicos, eles viram o Império Romano com aquelas grandes cidades, com a civilização, com a arte, com a cultura, e eles falaram, caraca, top. Não tem nada a ver com você querer viver uma vida selvagem e comer carne crua, sei lá. Isso daí é uma concepção completamente moderna, assim, claro, com raízes gnósticas bem antigas, mas não é o paganismo original. Se você falar de estado de natureza, por exemplo, cara, isso daí é uma concepção renascentista do homem, não é nem um pouco a situação que se encontrava no paganismo antigo. O paganismo antigo ainda tinha uma noção muito, muito clara de família, tá certo? Isso em gregos, em romanos, em germânicos, em nórdicos, a gente sempre vai conseguir ver a noção de uma família insanamente estruturada. Quando a gente pega os gregos, por exemplo, os gregos e os romanos, a gente tinha os chefes de estado, que eram os basileus para os gregos e os rex para os romanos, né? E a palavra basileus e rex, as duas vêm da mesma raiz, que era o chefe de família. O chefe de família se chamava rex, e depois, por analogia, se deu esse nome ao chefe político também, a mesma coisa no mundo grego. Então a gente tem essa noção de uma família muito bem estruturada, de uma relação harmônica entre o homem e a mulher, e uma vida social que ainda é pujante, apesar de imperfeita, porque, claro, você está falando de uma civilização pagã que não acredita na religião verdadeira, nem nada do tipo, mas você ainda consegue perceber algumas virtudes sociais muito fortes. O paganismo novo, não.
O paganismo novo vai buscar a quebra dessa noção da família, você vai buscar essa feminilização do homem, que vai vir justamente daí. Se você pega mesmo os mais masculinistas dos neopagãos, cara, você vai estar vendo um cara que não tá a fim de casar, constituir uma família e defender sua esposa, seus filhos. Você vai estar vendo um cara que tem uma ideia muito louca de que o homem é feito pra nadar pelado em rio, comer fruta que ele colhe da moita, não sei, coisas nesse sentido. Aquela ideia de homem bárbaro, entre aspas, né? Exatamente. Essa ideia é o mito do homem bárbaro. Cara, você tá acreditando no mito do bom selvagem do Rousseau. Você só não percebe que você tá seguindo exatamente o que as raízes do progressismo implantaram na nossa sociedade. Cara, vai parecer que eu tô mudando o papo de pato pra ganso, mas eu realmente vi isso e fiquei pensando, cara, isso aqui... Meu pensamento pode ter sido totalmente esquizofrênico, mas cabe dentro do programa, já que é sobre conspiração. Eu fui... Sim, amigos, eu fui... Momento soy boy. Eu tinha ido ver a porcaria do filme lá do Homem-Aranha. E aí eu vi um trailer de um filme novo da Disney, que chama Encanto. Eu acabei de puxar o nome aqui porque eu tinha esquecido. Mas enfim, é uma família, pelo que parece, mexicana. E tenta retratar como se fossem povos incas, basicamente, sabe? Aquela coisa de uma família matriarcal, vivendo na natureza e sabendo utilizar poderes e feitiços pela ligação com a natureza. E qual que foi a minha esquizopio do momento? Eu logo pensei que quem mantém os Estados Unidos de pé é, pelo menos a natalidade, e consegue criar um sentimento de tribo maior, são os latinos nos Estados Unidos. Você vai ver a taxa de natalidade negro e branco lá, é péssimo. Quem mantém aquela porcaria de pé são os latinos. E eu, pelo menos, o sentimento de repulsa que eu assisti vendo o trailer foi porque a esquizopia veio automática e eu pensei, querem enviadar os latinos. Agora eles sabem que o bárbaro que tá tomando o império decadente, dessa vez não é germânico, dessa vez é um latino que tá indo lá e montando suas tribos e preparando para balcanizar o império americano. Então acho que, não sei se você vai achar que eu sou esquizofrênico, mas pra mim pareceu que eles estavam querendo fazer o latino, a criança latina ver aquilo e falar, meus ancestrais é literalmente isso, eu sou um povo pagão. Eu, sou uma bruxinha, viado. E não se orgulhar de estar com um terço no bolso e batendo em protestante nos Estados Unidos. Então... Cara, os Estados Unidos já faz isso há um bom tempo, cara. Não sei se que isso aqui eu achei muito descarado pra criança, sabe? E muito enfático. Tanto que quando eles começaram aquele negócio de pronome neutro, aí começaram a criar uma versão pra latino, eles meio que querem impor essa questão do pronome neutro pros povos latinos ali, da América Central e pro México também. Uhum. Virou algo meio que de orgulhos dele não ter. Eles falam assim, a gente não tem isso aqui, a gente não quer importar isso aí de vocês, porque eles veem como uma coisa de americano querendo impor sobre eles, sabe? Eles pelo menos têm esse bairrismo deles, sabe? Tipo, isso aqui não, porque isso aí é coisa de vocês e vocês estão querendo zoar a gente. Então ele já tem tipo uma primeira barreira de anti-americanismo nisso aí. E os Estados Unidos adoram retratar, além do México, como um lugar de tipo de macumba. Eles adoram fazer isso há muito tempo, cara. Tipo, pegar aquelas misturas de seita. Tem aquele... Qual é o nome daquele... É um cara que se chama Jesus também, mas não tem nada a ver. Que é um assaltante lá, que é tipo... Não lembro qual é o nome do cara. Que eles idolatram lá como o santo dos assaltantes do negócio lá. Eles têm um monte de macumba. Os Estados Unidos adoram retratar, tipo, essas coisas... Essas misturas que os mexicanos fizeram. Tipo, da mesma forma que aqui o pessoal adora falar das misturas dos candomblé, das macumba, quando eles pegam um santo e então, peraí. Alguém... tá. Voltou. É que tinha ficado um chiado muito alto. Mas... Então,
Silvani, você acha que, com base nisso que o Nora falou também, existe uma tentativa de descristianizar os mexicanos, os latinos no geral, através da mídia? E aí a gente já começa a entrar nessa questão das mensagens subliminares, comportamentos que querem incentivar através da mídia, do mainstream. O que você acha? Não, cara, assim, com toda absoluta certeza existe essa tentativa, porque se os mexicanos tivessem noção do que é a tradição católica, do que de fato foi o Império Mexicano e o vice-reino da Nova Espanha, eles poderiam se organizar e literalmente tomar pedaços dos Estados Unidos, porque assim, você tem lá um povo completamente zoado que não quer ter filho e tudo mais. E em compensação você tem esse povo que tem uma taxa de fertilidade alta, que tem uma sociedade muito mais saudável do que a americana, e que está em cidades que tem até nome em espanhol, pegar, sei lá, Sacramento, Novo México, Califórnia, tudo são nomes espanhóis, então é uma ameaça muito forte. Então existe, claro, essa tentativa de você tentar ao máximo impedir que isso aconteça e bestializar eles na medida do possível. A gente vê isso de forma muito clara com música, por exemplo, cara. Pega tudo que tem de música, o carinha que eu abre tava aspas, falando lá, o carinha que eu tava falando lá se chama Jesus Malverde, conhecido como Anjo dos Pobres ou Narcosanto. É um herói folclórico. Caraca, mano. É um herói folclórico do estado mexicano de Sinaloa. Ele possui ascendência ioreme e espanhola. Ele é um Robin Hood que pode ter roubado dos ricos para ter dado aos pobres. Caraca, mano. Pode falar. Enfim. Mas enfim, a gente vê muito claramente essa tentativa quando você vai tentar associar essa cultura, essa identidade latina, ou a festa e bagunça, que é o que a gente vê muito claramente com música. Tudo que história de música, abre aspas, latina no mundo é essa versão corrompida e já completamente americanizada, esgotizada de reggaeton e sei lá mais o que, certo? Tipo Despacito da vida. É isso você tentar associar eles a narcotráfico e crime. Então a gente vê isso muito claramente, tá certo? A gente não vê de fato um respeito à cultura latina tradicional, à cultura hispânica, assim, do México. No mainstream, assim, se a gente for pegar principalmente cenário musical, e em filme também a gente consegue, se a gente for fazer um estudo de casa, a gente consegue separar uma cacetada de filmes com mensagens subliminares suspeitas. Eu até falaria pra gente comentar lá do filme novo na Netflix, mas eu não assisti e não pretendo assistir. Então, e eu acredito que vocês... agora todo mundo não olhe pra cima, não sei o que. Eu falei, mas nem fodendo. E eu acho que vocês também não assistiram. É um filme que eu não sei, eu só sei que é sobre astronomia. Parece que tem um meteoro que vai bater na Terra, mas parece ter uma porrada de mensagem feminista no meio e que homens estão errados, não sei o que. Eu não entendi nada do filme e eu só vi a galera conversando, mas eu falei, mano, a protagonista do filme é uma mulher fumando maconha com franjinha de vagabunda. Então eu tenho repulsa só de olhar pra cara dessa desgraçada. Imagine assistir um filme, ainda mais produzido pela Netflix. Mano, imagina você em 2022 ver um filme original da Netflix. Mas, sobre música, eu lembro que eu estava num churrasco e sabe aquela música, é que eu não sei o nome dela, mas que todo mundo zoava que era a Camilinha? Calma, Camilinha. Eu não sei o que ele fala naquela música, mas você sabe qual é, né? Calma, Camila. Exatamente. O Karma Camila. Ele foi eu lembro que eu tava num churrasco e um tiozão falou... Não, um tiozão bolsonarista. Mano, eu realmente eu queria fazer um vídeo estudando a mentalidade da geração que nasceu nos anos 70 e 80. Cara. Mas ele virou pra mim e falou... Não, esse cara aí é muito corajoso. Porque ele é daqueles países lá da Europa... E foi um dos primeiros a ter esse visual travesti
Ele era muito legal. E meu amigo... Nossa senhora. Essa questão da androginia então, é o que eu ia falar. rock é muito não forte, só no, mano. Depois a gente vai ter mensagens ainda mais claras no pop. No pop principalmente. Uma porrada de mensagem ocultista, pagã. O próprio Michael Jackson também tem vários artigos que eles ficam analisando. Cara, a gente tem... Cara, é um negócio que eu acho insanamente bizarro, quanto que as pessoas só não fazem ideia. Mano, a gente tem a Madonna. Assim, Madonna em italiano é Nossa Senhora, cara. As pessoas só ignoram o fato de ser uma das maiores blasfêmias da história. E, assim, como que a gente vai ter já no entardecer da Idade Média, os contos, os romances, até músicas que vão, vamos dizer assim, se degenerar incessantemente. Daí vão vir os contos eróticos, essas coisas, essa perversão da alma. Então vai ser final da Idade Média basicamente é uma grande exaltação dos estados perante a igreja, das festas, da fartura, dessa vida extremamente carnal. Mas como é que a gente vai sair vamos dizer assim, mesmo os contos eróticos eram uma coisa meio que, vamos dizer assim, negligenciada, não era um negócio falar, não, vamos aqui, na época mesmo, prestigiar esse cara, que tinha um certo moralismo ainda que segurava as coisas. Como é que a gente vai chegar, principalmente no século XX, e vai ter, tipo, como uma cultura pop, sabe? Você ter uma persona ocultista, exaltação do literal demônio em música, em filmes, essas coisas assim. Como é que tipo, se dá o processo de aceitação desse tipo de desgraça? É literalmente paganização da sociedade mesmo? É o domínio econômico de uma certa classe? Que é? Então, cara, essa nova cultura, esse fim da degeneração velada para degeneração exaltada de fato, vai ter data. Vai ser em 1917, quando a gente vai ter o fim da Primeira Guerra Mundial. Esse vai ser o turning point aí para a cultura mundial, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai ter a quebra de todo um sistema político que, apesar de já decadente da Europa do século XIX, da Europa pós-napoleônica, a gente vai ter ainda alguns pontos tradicionais existentes aí. A gente vai ter uma Europa basicamente monárquica, tá certo? Um sistema de relações internacionais muito familiar ainda. E a gente vai ter a destruição disso tudo com um plano geopolítico, principalmente do Império Britânico, tá certo? Se você parar no fim da Grande Guerra, você perdeu aí a monarquia austro-húngara, você perdeu a monarquia russa, a monarquia turca no Oriente Médio, né? Que, apesar de ser uma monarquia islâmica... União Crislã, assim... a gente respeita. Ai, terceira posição, como eu te odeio. Mas, enfim, a gente vai ter todo o fim desse sistema mais tradicional. Em compensação, a Inglaterra vai manter ainda o seu sistema imperial, tá certo? Por algum tempo. E a partir daí a gente... e o Império Alemão, tá certo? O Império Alemão vai cair também, e aí que vai ter uma certa modificação mais forte, ok? O que vai acontecer? Na nova República de Weimar, a gente vai ter a degeneração instalada quase que como política de Estado, tá certo? A gente vai ter universidades inteiras que... Eu não sei como é que foi na vida real, mas no servidor de Minecraft você teve villagers começando a atuar como professores e pesquisadores e tomando essas universidades e publicando relatórios defendendo a homossexualidade, defendendo a degeneração sexual. A gente vai ter o relatório Kingsley, que vai ser uma acusação contra a estrutura familiar, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai ter o aflorescer de todas essas sementes de degeneração cultural que a gente via antes, tá certo? Isso tudo vai culminar na escola de Frankfurt, que depois, junto com Marcuse, vai inspirar os levantes estudantis aí da década de 60. Então a gente vai ter anarquistas subindo na Catedral de Notre Dame e botando uma bandeirinha anarquista lá em cima.
a gente vai ter Woodstock, sexo livre e tudo mais, tá certo? Então a partir daí é que a gente vê a sociedade indo pro saco de vez, essa última etapa na revolução em que se atenta assim, contra a própria natureza humana. Muita gente fala sobre o aspecto mais ligado à Segunda Guerra da República de Weimar, mas analisando a cultura é bem interessante, porque os filmes produzidos ali tinham todos mensagens ocultistas e um forte apelo à hedonização, né? Estudo da sexualidade, o transracialismo, a transexualidade mesmo. A moda agora é o transhumanismo já. Na época ainda não do jeito que é hoje, mas e aquilo tudo já é produzido na Alemanha, e mesmo depois da Segunda Guerra a gente vai ter, por exemplo, a fundação da Escola de Frankfurt e as ideias do comportamento, né? Esse tipo de iniciativa, pelo menos quando a gente vê os resultados práticos na mídia, parece tudo fazer referências claras à simbologia ocultista, satânica mesmo. Mas os próprios trabalhos acadêmicos, por exemplo, vocês citou Marcuse, mas Horkheimer e todos os villagers que fundaram a Escola de Frankfurt também tem uma justificativa secundária no sentido iniciático, ou não? Deles ali foi um negócio mais secundária, você tá querendo dizer alguma significação mais espiritual, alguma coisa nesse sentido, você disse? Assim, por exemplo, as coisas que são exaltadas na mídia partem daquelas teorias formalizadas por eles. Não dá pra nem dizer se eles formalizaram ou eles só escreveram o que já acontecia antes. Eu tô dizendo que essas coisas foram idealizadas tendo já um pressuposto ritualístico, ou não. O ritualismo tá eu tenho a teoria que tudo isso é só uma tradução das ideias ritualísticas dele já. Tipo, o original é o esotérico, que essa versão científica, entre aspas, é uma tradução pro público. O Honório tá em linha com essa ideia daí mesmo. Cara, qual que é o esquema? O que vai acontecer? A gente vai ter em muitos movimentos gnósticos uma ideia de você ter um dever de acelerar o apocalipse, tá certo? Então a gente vai ver isso em muitas religiões, o Islã tem isso muito forte, e no judaísmo isso se desenvolveu com um cara chamado Sabbatai Zevi, ok? Então a gente vai ter visto como o Messias, né? Villager, porra! Começou... Oi? O que eu falei? Falei errado. O Honório corta isso depois, pelo amor. Isso aí vai ficar. Ih, rapaz. Mas enfim, a gente vai ter então esse cara aí. Vou botar que vai ser... Um pi. Opa, o que foi? Vou botar um pi. Pelo nome já fica meio evidente, mas enfim. Fica no ar. Enfim, a gente teve esse cara aí que foi visto como Messias na época dele. E ele começou essa ideia de que é dever da Cabala acelerar ao máximo a vinda do apocalipse. Como é que você faz isso? Plantando a degeneração. Então é aí que vai começar isso daí, ok? Então a gente vai ter, a partir desse momento, diversos relatos de degenerações sexuais, entre outras coisas, né? Mas principalmente isso, vindo da galera que faz trades no Minecraft. Cara, só pra facilitar o raciocínio de quem tem QI de temperatura ambiente igual a minha, mas o que me pareceu é que aquela relação que a gente tava falando do paganismo, propriamente, vamos dizer assim, com uma pegada mais feminina, mais sexual, etc., eu sempre tinha entendido que o sionismo não tem problema comentar, vai. Sionismo internacional sempre utilizava a degeneração como uma forma de instrumentalização política. Mas a própria ortodoxia da tribo tem uma justificativa também, então, para um fim propriamente espiritual para tudo isso. Então, porque, tipo, no que a gente estava falando lá na live sobre as 1,2 milhões de crianças que somem, é que o próprio sacrifício e as atrocidades que cometem têm um fim ritualístico. Então a própria degeneração também é um aceleracionismo para alcançar
o fim último deles. A completude da história humana. Exato. Caraca, agora tudo faz sentido. Eu não tinha ligado os pontos ainda. Então existe. Porque existe muito disso, né? De. Não. São pessoas que ligam só para a raça, não tem nada a ver com religiosidade. Não. Então a própria. Não existe isso. A justificativa é essencialmente religiosa, até também. Com certeza. Cara, não existe um movimento político que não tenha uma justificativa espiritual por trás, até o ateísmo. Uhum. Então, e o que a gente vê, até era legal a gente fazer programas à parte sobre cada caso específico, né? Mas por trás de toda figura forte, sei lá, líderes, homens magnatas, bancários, etc., sempre chega num ponto de rituais que eles faziam, sabe? Tipo, aquela coisa de não interessa se você acredita ou não, o fato é que quem realmente tem poder tá realizando esses rituais. Frequentam cultos de iniciação, essas porcaria do tipo. Até tem o Alex Jones, que assim, o cara é um completo imbecil, um macaco, um canalhão, mas assim, ele teve aquela vez que ele conseguiu entrar num culto da Bohemian Groove e gravou o negócio acontecendo com uma estátua de coruja que simulava um sacrifício humano, tinha até um áudio de uma pessoa gritando no fundo, que não era uma pessoa de verdade, mas ainda assim é um tanto quanto esquisito. Entendi. No caso, então, retomando a linha do raciocínio, a ideia, então, do paganismo empírico, o satanismo, né? Paganismo, entenda-se demônio, nas cultura pop, nas questões comuns que a gente vê na mídia geral hoje. Então tem um fundo de acelerar o apocalipse, então, total destruição da sociedade. E no caso, essa ideia é particular para os players, tipo, só os não villagers devem ser destruídos assim? Cara, essa ideia aceleracionista conquistou até espaço no nosso meio, cara. Você vê um monte de gente falando assim que tem que acelerar o final da Kali Yuga pra chegar na era boa. Você tem essa ideia de aceleracionismo. Uhum. Sim, mas agora, nessa pergunta aí que o Thiago fez, você pode reparar uma coisa. Há quantos anos não existe a dinastia Rockefeller, a dinastia Rothschild, a dinastia dos Soros? Você pode ver que não são todos os povos que perderam a noção de família tradicional. Tem uma galerinha que ainda mantém ela muito forte, que tem lá o bisavô mandando nos netinhos e fazendo casamentos arranjados e tudo mais, tá certo? Puta verdade. Agora, só pra gente entrar num ponto mais prático, pra exemplificar. Perdão, Honório, você tem algum ponto que você quer levantar aí? Eu tô até me exaltando aqui, tô cortando. Cara, eu ia perguntar do seguinte. Da partir da década de 60 e 70, o satanismo virou algo cool, virou algo legal a se espalhar. E você teve um monte de movimento artístico espalhando isso aí. Entretanto, hoje em dia meio que sumiu, tipo, falando abertamente com o nome, mas continuou aquilo que eles espalhavam, com a questão do sexo livre e tal. Você acha que a ideia de ter tirado a associação direta, depois de já ter conseguido ter normalizado isso aí, é algo planejado ou não? Mano, eu vou só discordar um pouco no sentido em falar que sumiu, cara. A gente tem primeiro essas bandinhas de adolescente, de rockzinho gótico, trevoso. A gente vê a galera usando máscara e não sei o que. A gente tem o Lil Nas X agora, que fez aquele clipe lá onde ele é um demoninho e tudo mais. A gente vê, cara, filme do Doutor Estranho com claríssimo esoterismo e tudo mais. Cara, eu não acho que o negócio tenha sumido, mas não. Tipo, tirar da forma explícita de satanismo então, algo associado às outras coisas. Como, por exemplo, Doutor Estranho associa
uma tradição budista, Cara, sei lá, do Tibete. Então, não acho que deixou de ser explícito, não. A gente tem uma série chamada Lucifer, onde o protagonista é um demonião e o cara é todo popular e legal e tudo mais. E nossa, como eu queria ser amigo do diabo e não sei o quê. Tem o Lil Nas X também, que fez um clipe completamente explícito. Não acho que tenha assumido, não, cara. Entendi. Você tem um ponto. Bom, mas. Você até adiantou o que eu ia falar sobre as influências mais claras na mídia que a gente pode observar. E também volta para aquilo que a gente falou, né? Tipo, principalmente na indústria musical, desde que se tornou algo, assim, um dos mercados mais rentáveis da mídia, a gente sempre vê, desde a década de 70, um monte de clipe, tipo, falando, retratando, mandando um monte de mensagem ocultista nos seus clipes, né? Mas, pergunta macaco agora, hein? Agora, Silvânia, eu quero ver se você me responder essa, que foi uma questão que eu sempre tive, desde que eu me entendo por gente. As pessoas ouviam uma música e falavam, isso é do capeta. Isso aí tem uma mensagem. Quando o segundo sol chegar, é uma capirotagem. Nossa, a música você tá falando? Aquela lá da Cássia Eller? Não, com certeza, cara. Isso aí, a música inteira tá falando sobre Nibiru. Que se você estava na internet em 2012, você conhece aquela profecia de um planeta X que iria se colidir com a Terra e não sei o que, certo? Que é, inclusive, uma profecia escatológica, que fala do fim do mundo vindo por esse planeta aí, tá certo? Nibiru, inclusive, é um termo em acadiano ou sumério, eu não vou lembrar, perdão, mas que significa algo como ponto de virada, uma grande transição, tá certo? Isso daí, a lenda de Nibiru vem da cultura babilônica, ok? Então, é um pedacinho desse paganismo bem antigo que acabou sobrevivendo e influenciou a Cássia Eller. Cara, uma coisa, agora sem macacagem, mas é uma notícia que eu até tinha mandado pra você, assim, de gravar, pra você dar uma olhada e tal, que é a questão do monumento satânico em homenagem aos veteranos na Segunda Guerra Mundial, que foi lá nos Estados Unidos que eles fizeram, que é um cubo de Saturno, eu acho que é esse que é o nome, né? Isso aí, quem tinha falado foram os ouvintes aqui do Nova Vertente. E se você puder explicar pra gente a simbologia do cubo e, assim, é até engraçado, né? Tipo, olha o monumento que os aliados levantam, não é mesmo? Mas se você puder explicar primeiramente a questão do cubo negro e como ele já está impregnado nos Estados Unidos, né? Qual que é a ideia dele? Sim. Então, vamos lá, cara. Só uma coisa, história... Opa, não só o cubo negro, mas a questão da religião a Saturno e em relação aos villages. Você podia falar isso depois? Vamos lá. Vou decepcionar um pouco o Honório nessa. Mas, enfim. Cara, essa questão do cubo é o seguinte, você tem esse cubo preto que é uma simbologia muito frequentemente associada a Saturno, tá certo? Que é, via de regra, cultuado por grande parte dos círculos esotéricos mundo afora. Claro que com nomes diferentes. E você tem toda aquela história, né? Esotérico tem uma mania de querer se sentir muito importante, então eles vão sempre roubando histórias de outros lugares para falar que era deles. Então, vão falar que Odin era Saturno, que não sei quem era Saturno, não sei o quê. Mas o que acontece então? Você tem essa parada aí do cubo negro, que honestamente eu não conheço muita simbologia por trás, não sei por que esse é um símbolo tão usado. Mas ele é bastante usado, você vai ver vários monumentos até modernos. Aquele cubão lá de Meca é um cubão negro. Então, cara, aí que tá o ponto. Eu não sei até que ponto existe uma correlação com a Kaaba de Meca e até que ponto é só os caras querendo forçar uma história de que eles são uma religião que existe desde o começo dos tempos, que nem a maçonaria faz, falando que os caras que construíram o Templo de Salomão eram maçons, tá certo? É a ideia já me parece um pouco de forçação. Do perennialismo já mexendo, né? Aquela mistura de... Exato. Essa ideia de uma tradição que
que conecta todas as religiões. Os caras tentam até botar o cristianismo no balaio. Fala, olha qual que é o esquema, a relação que fazem com o cristianismo. Falam que se você pega um cubo e abre ele, você consegue formar uma cruz, se você tipo, desmontar um cubo de papel. É, loucura total. Ah, não. Eu juro pra você. É isso, a cruz é um cubo desmontado. Também tinha aquele negócio que eles falam da mãe, não sei se é mãe da terra ou a mãe de tudo, sei lá, um negócio assim com relação a Maria. Ah, deve ter, não duvido nada não. Mas enfim, você tem todas essas questões. Então o cubo foi levantado por causa dessa relação. Essa simbologia com Saturno existe, tá certo? De novo, eles fazem a forçação de barra para sempre dar uma legitimidade histórica que eles não têm, que é a mesma coisa que a maçonaria faz, mesma coisa que qualquer religiãozinha mequetrefe que queira se instalar aí faz, tá certo? Mas essa simbologia existe, o cubo foi colocado lá por causa disso. E, cara, um negócio que eu achei muito interessante foi o argumento que os satanistas usaram para justificar a colocada do cubo, tá certo? O que eles falaram? Existe um... só para quem não sabe exatamente o que aconteceu, tem um memorial dos veteranos de guerra nos Estados Unidos, e nesse memorial foi colocado essa estátua de um cubo pela Associação de Satanistas Americanos, ou alguma coisa, algum nome nessa linha. E qual que foi a justificativa dos caras? Nesse memorial existe um monumento que é um soldado se ajoelhando frente a uma cruz, ok? Então, os Estados Unidos é um país laico, um país com liberdade religiosa, então não tem como você justificar que tenha uma estátua de um soldado ajoelhado perante uma cruz e não permitir que um monumento satânico seja instalado ali no mesmo lugar, ok? E, cara, quando você parar pra pensar, obviamente tá errado você colocar esse monumento lá, mas tem uma certa coerência nisso, tá certo? Se os Estados Unidos não reconhecem nenhuma religião oficialmente, como é que você vai justificar não permitir esse monumento específico? Então, cara, isso daí é muito bom para que se perceba uma coisa, não existe indiferentismo religioso, existe o cristianismo e existe o satanismo. Se você rejeita o cristianismo, você necessariamente está aceitando o satanismo, mesmo que não explicitamente, tá certo? Os Estados Unidos, por causa do seu indiferentismo religioso, está se tornando cada vez mais abertamente uma sociedade satânica, não tem meio termo, ok? Uma sociedade abraça o cristianismo enquanto fundamento social, não só enquanto religião privada, ou ela vai necessariamente decair, porque o cristianismo é a alma de uma sociedade, sem a alma você só tem um cadáver que só vai apodrecer cada vez mais. A gente pegar a Immortale Dei de Leão XIII, ele deixa isso muito claro. Uma sociedade precisa do cristianismo. O homem precisa de Deus para se salvar, então a sociedade também não pode ser diferente, porque a sociedade nada mais é do que o conjunto dos homens. Cara, eu quero abrir um parênteses aqui. A Rússia foi um dos primeiros, a Rússia, sim, a União Soviética, foi um dos primeiros países a instaurar o ateísmo como religião oficial. Uhum. Quer dizer, o ateísmo como política oficial. Sim. Depois do final da União Soviética, eles têm retomado a ortodoxia de forma muito forte. E eles estão fazendo meio que caminho contrário. Por exemplo, eles fizeram uma catedral gigante, enorme, tipo um negócio muito absurdo. Uma catedral da militar, eu acho. Catedral das Forças de Guerra. Você acha que, tipo, depois de forçar demais a reação natural do povo, depois de tanto tempo, voltar ao que era antes? Ou, tipo, eu não acho não, cara. Da eu não acho que, assim, na Rússia você está tendo alguns movimentos nesse sentido, mas alguns pontos. Primeiro que você está tendo essa movimentação de volta para o cristianismo dos ditos ortodoxos, né? Que é um cristianismo falso. Que é o meio que óbvio que é o deles, obviamente, né? É meio óbvio que seria isso. Ah, cara, não é óbvio não, porque assim, você teve a promessa de Fátima de que se a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração, ela se converteria, mas isso não foi feito, então não se converteu. Mas o que a gente tá vendo, cara? A gente tá vendo isso sendo retomado enquanto uma política pragmática do Putin para se legitimar, mas isso não é um movimento social orgânico. Se você pega a sociedade russa, cara, você vê um bando de drogado. Assim, eu espero que o Putin, mesmo que sendo um mau governante, consiga ser um mal menor
e elimine um pouco da degeneração, mas não é um movimento orgânico, tá certo? Se dependesse da sociedade, pega o que foi o governo do... O primeiro governante pós-União Soviética foi o Boris Yeltsin, né? Acho que foi... Acho que foi ele. Thiago, você estuda história. Sim. Foi ele? Foi ele. Então, cara, a gente não tava vendo nada disso. Então, assim, não acho que seja um movimento orgânico, não. Tipo, senão você cai um pouco na linha do... quanto... É o movimento do próprio Estado russo querendo trazer de volta. Sim, e de novo, me parece ser um mal menor. Não tô falando que ele é ruim por causa disso. Claro, não é o cristianismo verdadeiro, continua sendo uma religião falsa. Mas assim, de novo, mal menor, ok? Antes, os caras indo sei lá, nas missas ilegais da igreja russa do que caindo em droga e prostituição, que era o que estava acontecendo antes. Mas não me parece que seja um movimento natural e que dá pra falar que depois desse... aquela teoria da mola, né? É meio que estava acontecendo lá, porque a Rússia até hoje tem uma questão de droga muito forte. Tipo, ela tinha se tornado um estado completamente largado na degeneração, principalmente depois do final da União Soviética, porque eles não tinham nada contra óbvias, isso, né? Mas por razões óbvias, eles tinham um puta exércitozão forçando todo mundo a trabalhar e foda-se. Exato. Aí largou e todo mundo foi pra droga, pra heroína, pros caralho. Lá tem um problema muito grande disso aí até hoje, de narcótico. Só que você vê o Estado russo combatendo isso de forma... Até o que chegou no hoje, que eles estão proibindo literalmente a pornografia. Tá certíssimo, né? Assim. Estão combatendo todo tipo de mal. Todo tipo não, né? Mas esses em específico, sim. Sim. Todo tipo de com vício. uma política de Estado, né? Uma questão mais pragmática. Certo. Agora fechando parênteses, voltando pra satanismo. Boa. Quer comentar alguma coisa aí, Thiago? Tá quietão faz um tempo e eu perdi a linha, então eu preciso passar a bola pra alguém. Não, então. Eu acho que aquela parte central, acho que já de entender o porquê como essas mensagens e a degeneração da sociedade tem um fim racional e não propriamente só domínio, pra mim já foi a do dia. Eu não sei, eu acho que a gente conseguiu já abordar as principais questões. Você tem alguns pontos a mais aí pra levantar, ou não? Cara, o seu Hernani ele tinha perguntado sobre simbologia de símbolos em cidades. Agora eu não sei como encaixar isso. Tipo, Caraca, estátua... é um tema bem amplo. É bem amplo, tipo... deve ter uma cidade com estátua, um negócio. Por exemplo, aqui no Nordeste é bem comum. Não só no Nordeste, acho que no Brasil inteiro. Você tem uma cidade, na entrada da cidade você tem um monumento maçônico, um negócio Cara, assim. Aqui na cidade onde eu moro, a gente tem a praça do maçom. Logo na entrada, assim, saindo da rodoviária. Toda vez que eu volto da capital, eu topo com a praça do maçom. E lá tem uma estátua do Allan Kardec, porque aqui é uma das cidades onde o espiritismo é mais forte. Da hora demais. E a praça, além de ter o símbolo da maçonaria, tem aquele chãozinho quadriculado e papapá. Eu acho que a gente já abordou as questões principais. Né? Agora tem uma questão muito importante aqui que a gente não abordou ainda. A gente precisa de um título top piadas pro episódio. Você tem ideias? Título top piadas? Sim. Ou a gente vai largar que nem o episódio de MK Ultra, vai botar assim. História do Minecraft, hífen, tracinho, aí bota lá. Satanismo, gnose, sei lá, e nossa sociedade. Só isso, né? Põe aí, o culto a Herobrine. Culto a Herobrine. Esse aí vai ficar bom mesmo. Os villagers estão por trás do Herobrine, só que ninguém entenderia, então só fica pro... Que essa é a grande conclusão do episódio, meus amigos. Tudo volta para o villager. Sempre. Mas bom, isso aí então? Isso aí, cara. Então é isso. Alguma última mensagem para o público que vai xingar muito por a gente ter falado mal de
paganismo germânico, évola. Meu amigo, faz a sua avó parar de chorar antes de dormir e vai rezar um terço. E no Nório, alguma última saudação? Cara, hoje o servidor foi bem movimentado, cara. A gente brincou bastante, construímos o que a gente construiu hoje no servidor? Hoje a gente construiu a Catedral de Notre Dame em speedrun. Foi. Exatamente isso aí. A gente criou um laguinho artificial pros villagers, pra eles pescarem. Cuidamos da nossa fazenda. Fizemos uma fazenda, exatamente. A gente fez um portal pro Nether. Como é o nome lá? Nether. Pro Nether, exatamente. Hoje abordamos a questão do nederismo. E é isso. Perfeito. Bom, mas então, só para vocês que assistiram até aqui não se sentirem excluídos socialmente e tiveram paciência de nos ouvir até aqui, nos vemos então domingo que vem. Fica a incógnita o que aconteceu com o episódio 2, qual foi o grande caô dado por Honório. E beijinho, cascudo em mim. Tchau, galera. Boa.